A todos, agradeço a oportunidade dada à Receita Federal nessa manhã e cumprimento o senador Cícero Lucena, na pessoa de quem cumprimento todos os participantes e espectadores. Bem, meu papel aqui, em princípio, não é confortável, né? Mas eu queria fazer primeiro algumas considerações mais gerais, porque eu acho que esse fórum aqui vai nos impor esse limite, quer dizer, a gente não vai conseguir sentar e construir gráfico, construir situações para que a gente possa chegar a uma conclusão de tal ou qual medida que deva ser adotada. Sem prejuízo da gente estar à disposição, a Receita Federal está à disposição para construir essas eventuais soluções que sejam necessárias. Bom, então, falando num aspecto mais geral, alguns anos atrás, tinha recém saído a lei e eu fui participar de uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, em que estava se instalando um grupo técnico que tinha lá vários representantes do governo. E eu me lembro que era uma sala do secretário executivo do Ministério, e era uma sala grande. E ia entrando gente, e não coube na sala, e ficou gente em pé. Então, eu acho que isso dava um pouco a dimensão, essa quantidade de pessoas, né, dava um pouco a dimensão do tamanho do desafio que se colocava naquele momento e continua, né? Apesar de eu ter me afastado um pouco dessa discussão da política de resíduos sólidos e da logística reversa por consequência, eu sei que o desafio continua, né? Algumas soluções já se apresentam e alguns problemas também. Então, é um desafio e a Receita Federal, como órgão de governo, está inserido nesse desafio, até porque a lei dá um comando, né, de que a política vai contar com, ou deve contar com, incentivos tributários. E aí é interessante, né, que a própria lei dá o comando, mas ela não esmiuça, ela não adentra mais em detalhes de como que vai ser feito isso. E isso tem um motivo, que é a complexidade do que tem que ser feito. E essa complexidade traz, talvez, uma sensação eu não queria usar a expressão, mas está me faltando uma melhor, uma sensação de que a Receita Federal tem uma natural má vontade, né, por se tratar, ao fim e ao cabo, de algum tipo de exoneração tributária. E não é verdade. A Receita Federal, ela tem um papel institucional de prover o estado de recursos. Mas, efetivamente, a destinação dos recursos, a forma como vai gastar, é a decisão política fundamental do governo. E aí, governo, eu tomo a palavra como numa acepção maior do poder político, né? O Congresso Nacional e o Poder Executivo. Esses definem quais são as prioridades de gastar os recursos. A Receita Federal, ela não participa efetivamente enquanto órgão do Poder Executivo, mas ela não tem a voz definitiva de como se gastam os recursos. No entanto, ela tem uma atribuição legal e institucional, que é apontar, eventualmente, as dificuldades de uma determinada medida que esteja sendo estudada ou adotada. É por isso que a Receita Federal, muitas vezes, aparece como apontando problemas ou sendo contra. Na verdade, ela não está sendo contra a adoção da medida, ela está apontando que a adoção daquela medida daquela maneira pode trazer tal ou qual problema. O que salta aos olhos aí nesse papel da Receita Federal é sempre a renúncia. Ela faz uma conta e aponta muitas vezes para o ministro da Fazenda, para a presidência da República, que aquilo apresenta um gasto que é de tanto em valor. E que lá o presidente, o Congresso, vão tomar a decisão de o que fazer com aquele número. Então, esse é o primeiro papel da Receita Federal. E o segundo papel da Receita Federal, muito importante também, que, por sinal, é lembrado pelos servidores
pelo senhor secretário da Receita, que chega a ser uma obsessão dele, e que é também uma demanda da sociedade atualmente, que é a simplificação das obrigações tributárias. A gente ouve isso todo dia, e a Receita Federal, como órgão responsável por criar e administrar as obrigações tributárias, ela também é demandada nesse sentido. E é uma preocupação muito grande do secretário da Receita. Então, isso sempre que a gente vai discutir na Receita Federal uma medida, uma proposta, a gente tem isso em mente. Porque a simplificação é em si um objetivo a ser perseguido, e também ele é um potencial inibidor de disputas futuras, que também é uma preocupação da Receita enquanto instituição. Diminuir a litigiosidade no nascedouro, na elaboração da norma. Não deixar para que isso seja discutido depois, no contencioso. Então, essa dupla análise é feita pela Receita Federal. Por exemplo, criação de um crédito presumido. Muitas soluções de regimes passam por propostas desse tipo, criação de crédito presumido. Muitas vezes, a gente não está sequer discutindo o mérito da proposta, como não se discute aqui. O programa, o que se busca, ninguém vai discutir o mérito que está implícito nesse programa. O que a gente precisa discutir é como fazer. De que forma a gente vai atingir esse objetivo. Então, crédito presumido, por exemplo, muitas vezes a gente tem que apontar numa determinada proposta que aquilo ali não vai se prestar a atingir aquele resultado. Né? E aí a gente tem discutido recentemente, com alguma frequência, o crédito presumido dos resíduos sólidos dos catadores, das cooperativas de catadores. Né? Aquela medida foi criada há alguns anos, e tinha ela, na criação, no pressuposto dela, o incentivo à formalização de cooperativas por catadores de lixo, né, de resíduos. Bom, e ela nasceu dessa forma e foi implementada dessa maneira. De lá para cá, houve várias propostas de alteração daquele programa, daquela medida. E muitas vezes essas propostas vêm da seguinte maneira: a gente quer que se isente, por exemplo, né? A gente propõe que se isente IPI e produto reciclado. Tá? Já houve algum tipo de proposta nesse sentido. É claro que a Receita Federal não vai se manifestar quanto ao mérito dessa proposta, porque ela é uma proposta que socialmente e para o país ela é boa, o que se busca com ela. O problema é, como eu dou isenção de IPI para um produto reciclado? O que é produto reciclado? Qual o componente, que tipo de componente tem nesse produto? Vai ter um percentual de produto reciclado? Como eu controlo isso? Como eu calculo isso? Então, tudo isso a Receita Federal tem que apontar. E no aspecto técnico, ela se manifestar da seguinte maneira: nesta forma que veio a proposta, a gente não tem sequer como aplicar. Então, a gente, ao final das contas, tem que dizer, olha, dessa maneira, a Receita Federal, tecnicamente, se posiciona contrário. Não sei se entendem a diferença entre se manifestar de forma contrária a um programa, a uma ideia, a uma necessidade, a se manifestar de forma contrária a uma determinada concretização uma forma de se atingir aquele resultado. Disso a gente não pode escapar enquanto servidor da Receita Federal. A gente tem que ter essa preocupação. E a preocupação também, e aí a gente sempre está à disposição, né? A gente tem que tentar construir a forma que a gente... em que a Receita Federal possa se inserir nesse processo para ajudar a atingir os objetivos da lei. Então, eu queria fazer só essas observações de caráter geral, para que a gente realmente possa entender que, muitas vezes, construir uma solução tributária para
para algum tipo de demanda, ela muitas vezes demora, ou às vezes não se concretiza, não porque o fim em si seja menos importante, não. Exatamente pela complexidade da medida que precisa ser adotada. Então, passando aqui para algum aspecto mais objetivo, a inserção de medidas tributárias nesse programa é de uma complexidade bastante razoável. A doutora Cristiane falou aqui, mencionou destaque de valor em nota fiscal. Destaque de valor em nota fiscal, bom, eu trabalho na divisão do IPI. Isso, para mim, para o imposto é uma realidade, né? O imposto e que já é, por natureza, destacado em nota fiscal. O que é o sonho de hoje, por exemplo, do PIS e COFINS. O PIS e COFINS não tem a natureza de um imposto que a gente diga, mas a gente se refere a ele tecnicamente como indireto, né? Apesar de ser uma terminologia um pouco imprecisa, mas para o que a gente precisa aqui, ele é bem útil, essa terminologia é bem útil. Então, o IPI, por ser um imposto indireto, ele tem, por característica, ser destacável do valor do produto do que se trata. O PIS e COFINS não tem essa característica. Nosso sonho dentro da Receita Federal é que tivesse, porque a gente poderia... Hoje o PIS e COFINS, como acho que todos sabem, ele é não cumulativo em várias hipóteses. Como regra, ele é não cumulativo. Só que ele é não cumulativo sem ter o mecanismo que o IPI tem, por exemplo, do destaque em nota fiscal. Isso já foi conversado, isso é um objetivo que se almeja, mas ainda não existe. Então, é uma dificuldade. Informar um valor que, por natureza, não está em nota fiscal, informar esse valor em nota fiscal, pode representar, dependendo do grau que a gente esteja falando, pode representar uma desinformação. E essa discussão foi muito presente na lei que obrigou que os valores dos tributos estivessem destacados em nota fiscal, né, que fosse informado em nota fiscal, melhor dizendo. As discussões que trouxe essa obrigatoriedade, elas mostram que o assunto é muito complexo, né? Quanto ao IPI e ICMS, que tem a mesma natureza do IPI nesse aspecto, mais simples. E os outros, né? Os outros tributos que são diretos, que não têm repercussão direta no comércio. Então, é um assunto que ainda está em aberto, né? Uma outra questão que também tem que se levar em conta é que muitos desses tributos para os quais se busca a desoneração, eles são tributos, aí usando de novo a terminologia, indiretos, né? Eles são tributos que gravam a produção e circulação. Aí, em contraposição aos tributos diretos, imposto de renda, IPTU, enfim, que gravam patrimônio diretamente. Tributos sobre a produção, qualquer tipo de benefício sobre eles, tem que ser muito bem pensado e bem construído, porque eles são potencialmente geradores de distorções de comércio. Quero me referir, por exemplo, para ficar bem claro aqui do que eu estou querendo falar. A gente, por regras internacionais, a gente não pode tratar de forma diferenciada quanto a tributos sobre comércio, produtos importados e produtos produzidos no país. E a gente está enfrentando aí agora uma discussão grande com a OMC, que está questionando uma série de programas e regimes do governo brasileiro. Então, qualquer mecanismo que pareça favorecer apenas a produtos locais é um problema. Então, geralmente, os incentivos são construídos de forma a fornecer algum tipo de contrapartida ou algum tipo de requisito para que os benefícios sejam aplicáveis. E esses requisitos são geralmente o que levam a configurar o tratamento diferenciado.
por hipótese, um determinado crédito presumido é criado para um determinado produto que cumpra determinados requisitos. Se esses requisitos forem de uma tal maneira que um produto importado tenha dificuldade de cumprir, a gente já pode estar frente a uma potencial alegação de tratamento diferenciado. E isso é muito grave com tributos sobre a produção e circulação, porque são aqueles exatamente que geram distorções de comércio se houver esse tipo de diferenciação entre produto nacional e importado. Por isso é que, sempre que eu particularmente participo desse tipo de discussão, eu sempre sugiro que a gente pense também, como foi colocado aqui na apresentação, a gente pense também nos tributos diretos. Por exemplo, na esfera federal, a gente tem imposto de renda, a gente tem uma série de incentivos de imposto de renda que estão em vigor, né? Por exemplo, é muito comum na área de desenvolvimento tecnológico, incentivos na área de imposto de renda. É muito mais simples de administrar, é muito mais simples de construir, né? E de explicar depois como funciona o benefício, né? E eu vi aqui, né, que um ponto crítico talvez foi citado aqui o IPTU, né, como uma dos pontos sensíveis aí ao comércio, né? E uma outra observação que eu faria é o seguinte: pelo que eu venho participando de discussões, não essa especificamente, mas muitas de desoneração na área federal, sempre me fica a impressão de que a gente corre o risco de, adotada a medida, não ter todo o resultado que ela pudesse provocar, o resultado benéfico que ela pudesse provocar, muitas vezes porque o ICMS fica fora da discussão. E o ICMS é uma discussão difícil, porque ela envolve 27 estados, né, 27 entes tributantes com a sua própria legislação, que são reunidos no CONFAS, que é um fórum apropriado para essa discussão. Então, muitas vezes dá a impressão que a medida não tem toda a eficácia, muitas que são adotadas, né, na esfera federal, não tem toda a eficácia que poderia ter por conta do ICMS. Que foi lembrado aqui também como um potencial, como um ponto sensível. Então, essa é um pouco a mensagem que eu queria trazer, né? Quer dizer, explicar um pouco como a Receita Federal atua num fórum como esse, né? num programa como esse, as nossas preocupações, né? E deixar aqui a Receita Federal à disposição, porque eu acho que essa discussão, como eu falei no início, ela vai nascer, as medidas, né, tributárias vão nascer, e parece que precisam nascer, né? Mas elas vão nascer de uma discussão um pouco mais né, ela é tecnicamente complicada, então é necessário que a gente sente na mesa e conheça exatamente a situação, porque só conhecendo a situação a gente consegue saber o que incide, da forma como incide, quanto incide e como se retira, né? Muitas vezes o que falta é a gente conhecer um pouco mais como funciona a realidade de um determinado fato, para saber como aquele fato pode ser desonerado, né? Então isso é uma discussão difícil e para a qual a Secretaria da Receita Federal se coloca à disposição aqui, na medida que houver necessidade aí do avanço das discussões.